Depois que a gente fez a planta de situação, você tem que deletar esse arquivo do AutoCAD, tá? Então vamos agora abrir a nossa planta baixa térreo. Você entendeu lá que o térreo geralmente é a parte da bagunça, que as paredes ficam amarelas. E agora nós vamos criar a nossa planta baixa térreo que vai para a prefeitura. Então vou abrir aqui a planta baixa térreo. É essa vista, ela está na escala 1:50. Use essa escala, que é uma escala padrão para você trabalhar com plantas baixas. E o que nós vamos fazer? Vou olhar aqui a planta pronta, então dá uma olhada na planta pronta. Primeira coisa, a gente vai dar uma limpada e vamos ocultar na vista o que não serve para a gente ficar num ambiente de trabalho mais fácil aqui. Então a primeira coisa que eu faço, seleciono essas elevações da esquerda, seguro Ctrl, essa da posterior e essa da direita. Eu não quero essas elevações. Se você quisesse criar uma elevação da direita ou a dos fundos, você manteria. Mas eu vou deletar, vai dar um aviso e eu dou um OK. Eu só vou deixar essa elevação. Olha como é que eu arrasto ela. Clico e arrasto aqui para frente. Tem gente que não consegue mexer, ela dá trabalho. Se você clicar e pegar, às vezes você não consegue selecionar de uma vez. Então clica, arrasta de cima para baixo e aí você move ela para onde você quiser. Lembrando que ao selecionar, essa é a linha que faz aqui a frente da sua elevação, digamos assim. O que nós vamos ocultar? Vou ocultar esse piso aqui na frente, seleciono esse outro piso também. Vou selecionar essa parede, que na verdade são os muros da edificação, também não quero mostrar na planta baixa. Vou lá para o fundo, seleciono os muros com o Ctrl segurado. Então você vai pegando a prática, segura o Ctrl e vai clicando no que você não quer deixar aqui na tua planta. Depois você vai com o botão direito, ocultar na vista elementos. Lembrando, tá, que você pode usar as teclas de atalhos. Não tem uma tecla de atalho específica para ocultar na vista elementos, mas eu configurei uma para mim. Tem um vídeo lá no meu YouTube sobre teclas de atalhos, depois você pode olhar. Não precisa ser agora durante esse evento. Mas ó, você pode selecionar tudo e no meu caso eu uso uma tecla de atalho que eu configurei como OC, de ocultar elementos, né? Então eu vou lá e dou um OC, já oculta. Para você não funciona porque você não configurou ainda. Então tá lá. Essa parte aqui desse piso de fora também vou com o botão direito, né, ocultar na vista elementos e vou deixar dessa forma. Tá mais limpo aqui por enquanto, eu deixo essa elevação ainda aqui embaixo, depois eu vou modificar e ajustar ela mais para cima. E primeira coisa que a gente vai fazer na planta baixa, nós vamos ambientar, vamos fazer a nossa planta layout que eu chamo. Isso aqui vale muito na hora que você está fazendo a concepção, mas vale também para mandar para a prefeitura, para ficar mais organizado, para quem for construir identificar melhor. Do que eu estou falando? Estou falando aqui desses móveis, por exemplo, está vendo que eu tenho um sofá aqui, que eu tenho uma geladeira, que eu tenho um fogão, que eu tenho aqui uma mesa, que eu tenho uma pia, que eu tenho aqui o quarto. Então como é que a gente cria esse tipo de detalhe dentro do nosso projeto? Você vai aqui, você tem dentro do template várias famílias de anotação, famílias 2D que eu chamo, que elas ficam na aba de anotar, opção de componente. Aqui dentro, a hora que você clica na lista, vai ter vários chuveiros 2D, cabide, mesa retangular, mesa de sinuca, fogão, cama. Então você consegue pesquisar aqui em cima. Beleza, Thiago, eu quero um sofá. Vamos fazer a parte da sala ali. Então sofá 01, 3 lugares. Antes de soltar o meu sofá, vou apertando espaço e eu solto mais ou menos nesse ponto. O que eu poderia fazer? Poderia dar um L, AL de alinhar, clico nessa linha, clico no sofá, clico na linha de baixo, clico no sofá de novo. Sempre nós vamos voltando aqui para ver como é que está ficando a nossa referência, tá? E se você observar, tem um detalhe importante que eu vou inclusive alterar na próxima versão do template, mas que por enquanto não tem. Se você olhar, se você apertar TL, T de Thiago, L de laranja, para as linhas ficarem grossas e finas, quando a gente plotar isso aqui, gerar o PDF, vai ficar dessa forma. Vai ficar como se fosse um desenho cinza passando por cima da nossa parede. A gente não quer isso, tá? Então como que a gente arruma isso aqui dentro do nosso elemento? Já vou mostrar, vou continuar adicionando outras coisas. Se você observar, você tem vários elementos que você pode colocar e tem outros que você pode fazer com linhas comuns, como é o caso desse painel da TV. Então estou aqui na minha planta baixa térreo, vou colocar TL de linhas finas de novo, poderia simplesmente pegar a ferramenta anotar, linha de detalhe ou DL, escolho aqui uma linhas finas, e vou fazer aqui como se fosse o meu painel. Sei lá, esse painel vai ter 40 centímetros de profundidade e eu poderia deixar ele aqui de repente com 1,30 de comprimento e fecho dessa forma. Está lá o meu painel para a TV. Tranquilo? Como é que eu coloco a TV aqui em cima? Anotar, componente, pesquiso aqui o elemento da TV 2D, aperto espaço para girar, vou colocar nessa parede.
Vamos resolver já essa questão de estar ficando tudo cinza? Como é que a gente pode fazer? A gente pode configurar a visibilidade barra sobreposição para mudar as cores desses elementos. Então você vai vir aqui nas propriedades da vista, sem ter nada selecionado, dá um ESC para soltar. Encontra aqui a aba de visibilidade barra sobreposição ou tecla de atalho VG e clica aqui em editar. Você vai encontrar agora a categoria dessas famílias, que são as famílias que eu chamo de famílias 2D. Elas estão justamente, se você não souber a categoria, olha o macete. Seleciona aqui o teu objeto e olha aqui para a esquerda, está escrito itens de detalhes. Então você já sabe que é um item de detalhe. Então vamos lá. De novo, visibilidade e sobreposição. Posso clicar em qualquer campo desse, apertar o I, que ele já vai no I para mim. E eu tenho lá itens de detalhes. Vamos abrir aqui no mais para ver as opções que a gente tem. No caso dessas famílias, eu criei com a linha chamada família 2D. Então aqui na família 2D, onde eu tenho lá a opção de linhas, eu vou em sobrepor. E no padrão da cor, eu colocarei uma cor preta. Dou um OK, OK de novo, aplicar, OK. E olha como é que ficou já o nosso sofá preto. Porque você tem uma linha preta por cima de outra linha preta e ela se sobrepõe. Fica legal dessa forma, fica fácil de trabalhar, fica fácil de você alinhar os elementos dessa forma. Então o que eu fiz? Fiz a parte da sala. Se você olhar aqui, tem aqui a parte da sala. Você pode aí criar todo o resto. Não tem trabalho braçal aqui. Você cria todo o resto desses elementos. Coloca a geladeira, coloca o fogão, faz a parte da pia com uma linha. Você pode colocar aqui, tem esses guarda-roupas que você coloca, guarda-roupa paramétrico. Eu não quero 2,68, eu quero 5 metros o guarda-roupa de comprimento. Olha como é que ele cresceu para cá já. Então vai usando essas famílias, vai modificando, vai identificando, vai observando, que você vai conseguir. O processo é aquele que eu te mostrei, de você inserir, de você ajeitar e criar algumas linhas também. Vou então já colocar tudo pronto aqui para você, para a gente dar andamento então. Aqui está, então já colocamos tudo, agora a gente pode partir para as outras etapas do desenvolvimento. Já vou colocar aqui os ambientes, mas eu preciso antes separar os meus ambientes. Então vamos clicar na lupa aqui para você ver um detalhe. Clicando na lupa, você vai perceber que já tem aqui umas linhas rosas. O que são essas linhas? Quando eu clico sobre ela, você vê que é uma separação de ambiente. Então, para fazer um exercício aqui com vocês, eu vou deletar essas linhas, que aqui estão, para criar outras linhas. Tenho lá mais linhas rosas aqui? Pelo jeito parece que não, parece que só tinha lá aquelas divisões mesmo. Depois clico na lâmpada de volta e vamos então fazer as nossas linhas de separação. Por quê? Se eu for na aba de arquitetura, pegar aqui a opção de ambiente, ele vai transformar isso aqui tudo num ambiente só. Então eu preciso separar os meus ambientes. Aqui embaixo também eu já tenho uma linha de separação. Depois eu poderia ter uma outra linha de separação lá dentro da minha lavanderia. Então eu vou clicar aqui na lâmpada e mesmo que ela não está aparecendo para mim, eu sei que aqui tem. Então eu vou deletar para fazer junto com vocês. Se você não quiser deletar porque já está no seu arquivo, não importa. Sempre coloca na sua cabeça o fluxo de trabalho. Se já está criado a linha, só aprenda a fazer a linha. Não precisa repetir o processo, a risca que eu estou mostrando. Então clico na lâmpada de novo e vou criar as linhas de separação de ambiente. Vou lá, separador de ambiente. Começo a fazer aqui em cima, onde eu não tenho parede. Ele vai dar uma mensagem que não está visível, não tem problema. Eu dou um ESC. Clico, faço uma outra linha, dou um ESC de novo, clico e trago até aqui. Criei a separação de ambiente lá da parte da minha lavanderia. Poderia criar aqui também na frente. Clico, arrasto e lá está. Sempre que você tem dúvida, clica na lâmpada, pega as linhas e olha para o lado, lá, separação de ambiente. Vou fazer agora para separar a parte da circulação e da sala também. Então, separador de ambiente, farei um separador de ambiente desse ponto até esse, tá vendo que vai formando um risquinho lá, azul lá embaixo? Ó. Eu posso segurar o Shift, que ele vem reto, e eu vou descer ele até aqui. Quero conferir, clico na lâmpada e lá está. Toda essa parte aqui de baixo vai ser a minha sala. E qual que vai ser a parte da circulação? Posso também deixar a lâmpada ligada para me criar melhor. Então na aba de arquitetura, agora ele vai ficar um pouco diferente aqui, ó, menorzinho, separador de ambiente. Eu vou traçar uma linha desse ponto, dessa quina, até esse outro ponto. Se eu não consigo pegar, vou dando um tab, formou um quadradinho e eu clico de volta. Então essa parte daqui vai ser a minha circulação, essa outra parte é a minha cozinha e essa parte de baixo a sala. Você consegue dividir dessa forma os seus projetos. Clico na lâmpada de novo e vou colocar os ambientes. Então arquitetura, ambiente, coloco por exemplo para o quarto,
coloco aqui para circulação, posso colocar para sala e nós vamos configurar esses ambientes. Então vou lá clicando, tem vários ambientes, coloco aqui para o banheiro, coloco lá também para a área de serviço e também para a varanda. Como é que a gente vai configurar? Clica sobre o nome, clica de novo e escreve o que você quer. Sei lá, sala. A área dele, ele já calcula automático. Aqui é o revestimento. Então vou colocar, por exemplo, piso cerâmico. Piso cerâmico. E qual que é a elevação? 0,00. Mas, Thiago, por que você não pega a elevação automática? Eu gosto de fazer dessa forma. Então, quando você vai lá, arquitetura, colocar um ambiente, você tem aqui o ambiente com nível falso. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Se você quiser trabalhar diferente, você trabalha. Mas eu acho muito mais prático isso aqui. Então, nós vamos preenchendo, vai colocando os nomes. Quando eu tenho, por exemplo, uma área molhada, eu coloco menos 0,02, 2 centímetros abaixo. Poderia deixar lá também piso cerâmico e já vai sendo preenchido para mim. Então você faça isso para todos os ambientes, organiza, coloca os nomes e deixa isso aqui alinhado. Você pode selecionar, puxar para onde você quer. Se você quiser girar a orientação dela, perceba que está aqui selecionado a sala. Você clica na orientação de horizontal e coloca, por exemplo, na vertical. Aqui está, ele muda a orientação do identificador de ambientes. Se você tiver problemas com o ambiente, também tem lá no meu canal um vídeo que eu gravei para um aluno que fala como resolver a maioria dos problemas com o ambiente, tá? Mas aqui a gente vai avançando para não ficar maçante. Então faça os ajustes aí para todos os ambientes. Pronto, fizemos aqui, coloquei o nome para tudo que você tem. Você pode trabalhar nessa hora com as linhas grossas ativadas, o TL, para você verificar se está ficando bem, se você pode ajustar os elementos. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar as nossas tags de portas, como aqui está a P02, e de janelas, eu uso dessa forma. Como é que a gente faz para colocar todas de uma só vez? Então você vai lá na aba de anotar, você pega aqui a opção de identificar todos. Você pode identificar um de cada vez? Pode. Se você clicar em identificar categoria e vir aqui passar o mouse na janela e clicar, ele solta aquele identificador para aquela janela. Mas vamos colocar todos de uma vez. Então anotar, identificar todos, marca a opção aqui de identificadores de janela, vamos deixar esse simples do jeito que está. E vamos marcar aqui também identificadores de porta. E aqui no porta, como está o completo, eu quero colocar o identificador de porta simples. Chamo aqui a linha de detalhe, em chamada de detalhe eu habilito, coloco 2 milímetros e dou um OK. E ele já coloca em todas as portas e todas as janelas para mim. Agora, eu preciso ajustar, né? Preciso ajustar esses elementos. Por exemplo, seleciono esse elemento que aqui está, seguro o CTRL, seleciono esse outro, porque está na mesma direção, se você olhar, ele está na mesma proporção para essas duas janelas. Quando agora, fico olhando os dois, quando agora eu clico e arrasto, os dois vão se movimentar de forma alinhada. Então tenho esses dois ajeitados já. Essa porta já está legal, deixo do jeito que está. Essa outra porta aqui não está bacana, vou clicar e arrastar aqui para dentro. Fazer o mesmo com essa outra que aqui está. Essa aqui já está legal, mas eu posso ainda, às vezes com o Tab você pega melhor, vai clicando o Tab. O que eu farei também? Essa outra porta eu deixo aqui, também está bacana. Na verdade essa porta eu vou trazer aqui para dentro, que é essa porta de correio. Seleciono essa janela e essa outra ao mesmo tempo e vou mover as duas. Ó. Clique e arrasto. Estou trabalhando com linhas grossas também para me saber como é que vai sair o elemento. Então você vai ajeitar todos os elementos, todas as portas, todas as janelas que você tem para o projeto. Depois o que você pode fazer para tirar essa linha? Eu não gosto de deixar com essa linha de chamada. Então eu seleciono um elemento desse, botão direito, selecionar na vista. Aqui, ó, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Que ele seleciona todos os identificadores de portas. Agora eu posso tirar a linha de chamada aqui do lado esquerdo de todos de uma vez. Clico para desabilitar e já sai de todos. Eu tenho também uma tecla de atalho para selecionar todos. Seleciono um elemento, dou lá um ST, eu configurei, você precisa configurar as tuas. Ele seleciona tudo de uma vez, desmarco a linha de chamada e está pronto aqui os nossos identificadores. Tiago, está P02, está J50, eu não quero assim, calma, depois na hora que a gente fizer a tabela que a gente muda esses nomes dessas marcas de tipo, esses códigos das janelas e da porta. Por enquanto você deixa dessa forma que é suficiente. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que continuar o desenvolvimento do projeto. Deixa eu só ver aqui. Aqui ela pronta. Vamos criar a linha de projeção do nosso beiral. Vocês trabalham dessa forma?
na planta baixa colocar a linha de projeção? É uma opção. Então dentro da planta baixa térreo, você já modelou lá a tua cobertura, o teu beiral, é importante dizer isso. O que você tem que fazer aqui? Nas propriedades dessa vista, você vai encontrar a parte deixa eu ver aqui, aqui ó, subjacência, faixa, nível base. Está marcado como nenhum, você coloca agora a planta do segundo pavimento, ou da locação e cobertura, da forma que você renomeou, mas você tem que ver o nível de cima agora nessa planta baixa. Porque quando você habilita a planta baixa de segundo pavimento, aparece para você as linhas lá de cima. No começo, isso aqui pode parecer um pouco confuso. Está vendo aqui a linha da cumeira aqui no meio? Se você olhar com calma, está aparecendo a achura do telhado aqui para você também. Então aparece, é como se ele te mostrasse, lógico, um pouquinho mais apagado, mas toda a sua cobertura, tem aquela viga lá em cima. Então eu vou agora criar para essa parte aqui do fundo, lá a minha linha de projeção. Como é que eu faço? Linha de detalhe, ou DL. Pego aqui nas opções a linha chamada projeção. E vou clicar nesse ponto aqui dessa parede, trago até esse elemento. Vou contornando lá onde eu tenho o meu telhado, onde eu tenho o meu beiral, lá para a minha planta de cobertura. Fiz aqui as linhas de projeção, posso às vezes olhar no 3D para vir comparando. Então o que eu estou fazendo lá no fundo? Vou dar um HH para vocês verem. Eu estou contornando esse espaço aqui que sai da edificação, contornando esse beiral. Lá na frente eu vou contornar também? Não, porque não é beiral. Apesar de ser uma viga, eu não quero mostrar a projeção dessa viga. Eu tenho lá o meu telhado morrendo nesse ponto. Então vou fazer só lá no fundo mesmo. Depois que você criou a linha de projeção, o que você pode fazer? Você pode tirar a faixa de nível base, voltar para a opção de nenhum, para ficar organizado. E eu costumo colocar um textinho aqui, TX, e eu marco lá, escrevo em maiúsculo, projeção do beiral. Do beiral, da cobertura, do beiral já funciona. E vou ajustar ele aqui nesse ponto. Importante nessas horas, às vezes, você trabalhar com as linhas grossas, porque às vezes você coloca aqui e não está pegando na linha. Você dá um TL de linhas grossas, ela fica muito lá em cima. Então as linhas grossas, ela te mostra na proporção do que vai sair lá no teu PDF. Então coloquei projeção do beiral, fizemos os elementos. O que mais que a gente já pode fazer aqui agora? Vamos ver qual a próxima parte que a gente pode detalhar. Acho que nesse ponto podemos então criar as nossas cotas, não é mesmo? Como é que eu criaria as cotas? Muito simples, DI de distância. Certifique-se que você está com essa contínua preta, ela é muito boa para fazer esses elementos de cota. E eu começo a cotar. Aqui é importante, eu deixarei nas linhas finas, tá? Eu gosto de cotar nas linhas finas. Então vou pegando aqui da parede. Você não precisa pegar lá no cantinho, tá? Quem vem do AutoCAD às vezes fica tentando pegar na ponta. Eu vou pegar essa outra linha daqui. Vou fazer contornando dessa forma. E aqui eu coloco até o final da área de serviço. Solto nesse ponto. Depois eu posso ir criando outras variações. Não se preocupem em criar muitas cotas. Você pode criar, ter lá 5, 6 linhas de cotas de cada lado. Pode, por quê? Porque nessa casa, por exemplo, ela tem algumas diagonais. Essa parede está na diagonal. Então eu poderia, por exemplo, cotar dessa parte até essa linha que você vai passando o mouse, fica uma bolinha lá bem pequenininha, você vai observar. Se você não estiver conseguindo pegar, você pode ir dando tab também. Ó. Fica uma bolinha, você clica. Então cotei agora essa parte, quero pegar daqui até aqui desse ponto, vou pegar nessa outra diagonal. Então estou criando outras cotas mais para que a gente possa ter aqui, vou jogar de repente essa cota até aqui de novo. Solto ele nesse ponto. Você pode criar várias. O que acontece? Depois você vai entender que no cálculo de áreas, aquelas cotas que estão no cálculo de áreas devem estar aqui também em planta baixa. Depois a gente confere tudo isso para você entender um pouco melhor. Mas eu criaria ainda outra desse ponto até esse aqui. E jogo lá em cima. Entenderam? E vou criar outra daqui até lá o final. Se faltar, depois a gente pode vir ajustando. Então fiz as cotas de um lado. Como você já sabe, não tem trabalho braçal. Você pode cotar todo o seu projeto agora. Ou se você quiser também, o que é importante? Às vezes você quer ir avançando. Você já aprendeu a cotar. Você cotou de um lado, cara, você já sabe cotar. Então não tem necessidade de você ficar aí 2 horas. Eu vou ficar cotando esse projeto inteiro para ver o outro vídeo. Porque a semana ela é curta, tem uma semana para você consumir todo esse conteúdo. Então já segue acompanhando da forma que eu estou fazendo, mesmo que o teu projeto vá ficando incompleto. Então segue fazendo as tuas cotas também. Então vou dar uma pausa, volto com tudo cotado já.
Realizamos as cotas, agora a gente precisa fazer as cotas internas, as cotas sem linhas. Como é que a gente faz? DI de distância e tem aqui no template uma cota chamada 01 sem linha. Como é que ela funciona? É importante eu dar uma explicada aqui para vocês. Se você faz uma cota sem linha dessa forma aqui e joga ela aqui para baixo, olha o que acontece. Você tem que estar com linhas grossas agora para você observar. Dou um TL de linhas grossas e do lado do número fica uma maldita de uma bolinha preta. Isso pode ser um problema na hora que você plotar o teu projeto cheio de pontinhos pretos lá na impressão. Então o que você faz para a gente não ter esse tipo de problema? Eu crio a cota, imagina que a gente vai criar uma cota interna dessa parede. Olha, ela já saiu aqui para mim as cotas, tá? Eu já acabei na hora que eu fui fazer as cotas externas, veio algumas cotas internas também. Mas imagina que a gente vai cotar essa parede interna aqui. Então você dá um DI de distância, escolhe cota sem linha, você clica, arrasta e você solta. Tá vendo que tem essa bolinha que está aqui, ó, do lado esquerdo, essa bolinha? Você solta ela em cima de uma parede. Porque aí na hora que você plotar, ela simplesmente não vai aparecer aquele elemento. Se você trouxesse ela aqui para fora, por exemplo, olha lá como é que está a bolinha preta. Então se você fez a cota dessa forma, clique e arrasta, porque aí você consegue mover o número para onde você quer. Ó. Nessa outra bolinha você clica e solta. Ah, eu quero deixar no meio, Thiago, eu gosto de deixar as cotas internas no meio, então você coloca no meio. Não tem como fazer automático? Não tem, tá? É uma deficiência do Revit aqui para cota sem linhas. Já tem vários pedidos para a Autodesk atualizar isso, eu acredito que muito em breve eles farão, mas nessa versão ainda não tem. Então DI de distância de novo e quero cotar, por exemplo, essa outra parede aqui. Então como é que você faz? Às vezes quando você tem na diagonal, você vai dando um tab, pegou lá na bolinha, você vai criando aqui as tuas cotas, você precisa muitas vezes pegar o tab. Vamos fazer com essa de fora. Então vou apertando Tab, cliquei naquela bolinha lá do centro. Olha como é que ela está saindo errado aqui. Ó. Eu acho melhor com as linhas finas. TL, DI de distância. Vou dando um Tab até eu pegar a bolinha aqui. Clico lá naquela parede e aí está, 3,47. Você quer conferir? Seleciona a cota. Olha lá como é que ela ficou. Ela pegou certinho onde que eu preciso. TL de novo, de linhas grossas. Vou selecionar o número, aqui em cima eu consigo arrastar para onde eu quero. Uma outra forma de fazer, em vez de ser no centro, é você colocar ela saindo a partir da parede. TL de novo, para deixar linhas finas. Quero pegar desse ponto e trazer até esse outro ponto aqui. Olha como é que às vezes é chato de você pegar o teu elemento quando você está trabalhando com as paredes na diagonal. Aqui na verdade acho que eu estou pegando errado mesmo. Vou dando um tab, cliquei e vou pegar nessa outra parede, também não vai dar certo, ó, 94 saiu errado aqui. Clico. Agora sim, agora sim. Você aprende, tá? É que parede diagonal, geralmente não tem tantas paredes diagonais, né? Peguei esse projetinho também para não ser aquele projeto clássico, quadradão. TL para ver. Olha, seleciona esse elemento, vai lá embaixo. Olha a bolinha preta lá, como é que eu faria? Seleciono, clico e arrasto ela aqui para ela ficar dentro da parede, a minha bolinha preta. E agora vou lá modificar só a numeração. Traga a numeração aqui para fora. Então sei que essa parede está saindo 1,34, essa parede está saindo 3,47. Outra coisa que você pode calcular são os ângulos. Se você quiser colocar o ângulo aqui, como é que você faz? Anotar, você tem lá a opção de angular. Clica nessa parede, clica nessa outra e você tem lá o ângulo desse elemento. Aí lógico, eu teria que ajustar aqui, trazer mais para cima, trazer isso aqui de repente mais para baixo. Mas teria o ângulo calculado, 135 graus. Se isso for necessário, eu vou dar um Ctrl Z, vou deletar, não vou deixar aqui. Você pode também colocar as cotas com os ângulos quando você tem na diagonal. Então coloque aí todas as suas cotas internas, se você perceber eu já tenho várias delas aqui colocadas. Coloque todas as suas cotas internas para ficar dessa forma aqui os teus elementos. Tranquilo? Está pronta a nossa planta baixa, lógico, depois a gente vai passar a linha de corte aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui na elevação, ó, clico de fora da esquerda para baixo e vou arrastar ela mais para o centro aqui, para o símbolo de elevação, que ela vai aparecer também na planta baixa. Então deixa o símbolo e agora a gente já pode começar a fazer ali os nossos cortes.